Olá, hoje vamos resumir O Poder do Hábito. O livro explica que todo hábito tem um ciclo, deixa, rotina e recompensa. Entender esse ciclo permite mudar maus hábitos e criar novos sua vida. Toda a nossa conversa aqui é baseada num livro que virou um fenômeno, O Poder do Hábito, do Charles Duhigg. E o livro parte de uma pergunta que todo mundo já se fez, né? Por que a gente faz o que faz? E, o mais importante, como é que a gente muda? Pensa só nessa pergunta. E se mudar uma coisinha, um único hábito, pudesse virar o jogo na vida inteira? Parece exagero, né? Mas para a gente começar a entender essa resposta, vamos conhecer a história real. E olha, impressionante, de uma mulher que conseguiu fazer exatamente isso. Então vamos lá. Essa é a história da Lisa Allen. Ela participou de um estudo científico e acabou virando um exemplo, assim, perfeito do que a gente está falando. Olha só esse antes e depois. Aos 34 anos, a Lisa era fumante desde a adolescência, estava com quase 30 quilos a mais, afundada em dívidas e não parava em emprego nenhum. Um cenário bem complicado. Mas, quando os pesquisadores foram vê-la de novo alguns anos depois, era outra pessoa. Sério, magra, cheia de energia, correndo maratonas com a vida financeira e a carreira nos eixos. Uma virada de 180 graus. E aqui a própria Lisa contando é de cair o queixo. Mas fica a pergunta, né? Como? Como alguém consegue uma mudança tão grande em tantas áreas diferentes da vida? A resposta, gente, está na ciência. Está em como o nosso cérebro funciona. Para a gente sacar o que aconteceu com a Lisa, primeiro precisamos dar uma espiada em como o nosso cérebro trabalha. Pensa assim, o cérebro é meio preguiçoso. Ele quer economizar energia a todo custo. E a ferramenta preferida dele para fazer isso? O hábito. E é aqui que entra o conceito-chave de tudo. Cientistas lá do MIT descobriram que todo santo hábito que a gente tem segue um mesmo padrão, uma espécie de circuito de 3 passos. Eles deram o nome de loop do hábito. É bem simples de entender. Olha só, esse loop tem 3 partes. Primeiro, vem a deixa. É tipo um gatilho, sabe? Um sinal que avisa o cérebro para ligar o piloto automático. Depois vem a rotina, que é o hábito em si, a ação que a gente faz. E para fechar, a recompensa. É aquela sensação boa que o cérebro ganha e que faz ele pensar, opa, gostei disso, vamos repetir. E a sacada é essa, o cérebro simplesmente adora esse loop. Por quê? Porque uma vez que o hábito está formado, ele não precisa mais gastar energia pensando no que fazer. Vira automático. Isso libera nossa mente para pensar em outras coisas. É super eficiente, mas também é o que pode prender a gente em hábitos ruins. Ok, agora que a gente já entendeu a mecânica da coisa, vamos voltar para a história da Lisa. Como é que ela conseguiu quebrar os loops ruins e criar tantos novos? Qual foi o segredo? Então, como a Lisa fez essa mágica toda acontecer? A resposta é surpreendente. Ela não saiu tentando mudar tudo ao mesmo tempo, que nem a gente costuma fazer, né? Não, a estratégia dela foi muito mais inteligente. Ela focou em uma única coisa. E essa uma coisa tem um nome: hábito angular. Pensa num efeito dominó. O hábito angular é aquela primeira peça que você empurra e que derruba todas as outras em sequência. Ou seja, existem alguns hábitos que, quando a gente muda, eles criam uma reação em cadeia e acabam mudando vários outros de tabela. E qual foi o hábito angular da Lisa? Parar de fumar. Mas como ela fez isso? Ela trocou o cigarro por uma nova rotina: correr. E aí, a mágica aconteceu. Porque para correr, ela começou a se alimentar melhor. Para acordar cedo para correr, ela começou a dormir melhor. Essa disciplina da corrida começou a transbordar para o trabalho, para as finanças. Uma única mudança foi o gatilho para remodelar a vida inteira dela. Legal, a história da Lisa é inspiradora, a teoria faz sentido. Mas e na prática? Como é que a gente faz isso? Bom, agora a gente vai para um guia prático, um passo a passo para hackear os nossos próprios hábitos. São 4 passos bem diretos. A ideia é basicamente fazer uma engenharia reversa do nosso hábito. A gente vai desmontar o loop para entender como ele funciona e depois montar um novo, só que dessa vez do jeito que a gente quer. Primeiro passo, bem óbvio, identificar a rotina. Qual é o comportamento exato que se quer mudar? O autor do livro usa um exemplo dele mesmo. Todo dia de tarde, ele ia na cafeteria da empresa e comprava um cookie. Essa era a rotina. Agora, o passo 2. E esse aqui é trabalho de detetive. É preciso descobrir qual é a recompensa de verdade que o cérebro está buscando. Será que o desejo era pelo cookie mesmo? Ou era por uma pausa no trabalho, pela dose de açúcar? Ou pela socialização na cafeteria? Para descobrir, tem que testar. Um dia, em vez do cookie, dá uma volta. No outro, vai bater um papo com alguém. A ideia é ver o que realmente satisfaz aquela vontade. Beleza. Passo 3. Vamos achar o gatilho, a deixa.
A ciência mostra que os gatilhos costumam ser de 5 tipos: lugar, horário, estado emocional, outras pessoas ou a última coisa que a gente fez. O truque é, toda vez que a vontade do hábito aparecer, anotar rapidinho essas 5 coisas. Depois de uns dias, o padrão fica claro. No caso do autor, ele descobriu que o gatilho não era fome, era o horário, sempre entre 3 e 4 da tarde. E finalmente o passo 4, a hora de criar um plano. E aqui tem a regra de ouro da mudança de hábito. Presta atenção, não dá para simplesmente apagar um hábito ruim. A gente precisa substituir. A estratégia é manter o gatilho e a recompensa e só trocar a ação do meio. Olha só como fica na prática. O gatilho, a deixa, continua o mesmo, 3:30 da tarde. A recompensa que ele descobriu que queria era distração social. Então o que ele fez? Trocou a rotina. Em vez de ir comprar um cookie, a nova rotina virou levantar e ir conversar com um colega por 10 minutos. O cérebro recebe a mesma recompensa e pronto, um novo hábito começa a se formar. Ok, então a gente já viu a ciência, viu uma história real e até um passo a passo. Parece que temos a receita do bolo, né? Mas ainda falta um ingrediente. E talvez seja o mais importante de todos. Para uma mudança de hábitos ser para sempre, não adianta só a técnica. É preciso acreditar. Acreditar que a mudança é possível. Esse é o combustível de tudo. E muitas vezes essa crença fica mais forte quando a gente faz parte de um grupo, de uma comunidade, quando a gente compartilha essa jornada com mais gente. No fim das contas, a grande mensagem é essa. Hábitos não são um destino. Eles são, na verdade, escolhas. Entender como o loop do hábito funciona é como receber o manual de instruções do nosso próprio cérebro. E a partir do momento que se entende que esses padrões podem ser reconstruídos, o poder para fazer a mudança passa a ser real. Então, fica aqui a reflexão para fechar. A grande transformação não começa mudando tudo de uma vez. Ela começa com uma única coisa: encontrando aquela primeira peça do dominó, aquele pequeno hábito angular que pode ser o começo de tudo. Qual seria ele?